Olá, tô entrando aqui. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou convidando aqui a Priscila. Nossa, já tem pessoal aqui entrando. Olá, pessoal. Olá, Priscila. Oi, boa Tudo noite. Boa tarde bem? ainda, né? Né? Iniciando aí a noite. Pessoal aqui, tá todo mundo me ouvindo bem? Você tá me Eu ouvindo ia. bem, Priscila? Tô, tô. Você consegue me escutar bem também? Sim, sim, também estou. Pessoal, quero que vocês possam ir dando um feedback aí, falando, nossa, quanta gente já conseguiu entrar. Boa noite, Andresa, Carla. Tem já bastante gente. Bom, a pessoa que fica aqui, né, tipo, olhando e quer falar com todo mundo, quer cumprimentar todo mundo. Boa noite a todos, boa noite, Priscila. Boa É, noite. nós vamos hoje conversar um pouco sobre um tema muito bacana, né? É, e eu fiquei super empolgada, né, acerca desse tema, porque é um tema Uhum. muito frequente, né, do nosso dia a dia para ser tratado. Eu vou me apresentar primeiro, depois eu vou passar para a Priscila se apresentar para que a gente possa conhecer um pouquinho do seu trabalho, tá, Priscila? Ok. Eu me chamo Débora Coutinho, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em psicopedagogia. Eu atuo atualmente exclusivamente na clínica, né, com atendimentos entre dois municípios. Então, eu atendo diariamente, né, no município de São Gonçalo, onde no Centro de Desenvolvimento Cuidar, e no município de Niterói. Bom, lá em Niterói eu atendo na Rua da Conceição, no Espaço Tríplice, e eu já há 10 anos, né, que eu tenho de formada, a gente tem feito aí muitos cursos, muitas especializações, capacitações. E durante esse período, né, de aprendizado, de angústia que a gente tem de estar sempre buscando, né, aprender. Eu conheci a Priscila é de Recife, né? Uhum. Mas quando eu conheci a Priscila tem alguns anos, foi aqui, ela ainda estava no Rio, acho que você estava Sim, indo, né? sim, é. Isso. E foi muito legal, porque assim, foi um período, desde então, a gente troca muito, né? E ao longo desses anos que eu conheço a Priscila, né, que foi nessa minha jornada de aperfeiçoamento, de capacitação, ela é uma das minhas mentoras, né? Uma pessoa que, quando a gente precisa de um help, Priscila. Uhum. E eu estava comentando há pouco tempo que, assim, com uma pessoa em comum, eu estava comentando, estava falando, gente, a Priscila ela sempre tem uma novidade, né? Eu lembro que há cerca de 2 anos, mais ou menos, a Priscila trouxe para mim, vamos conversar pelo Zoom. Aí eu, gente, o que que é Zoom, né? E agora, olha só, né? Não tem uma criança que não saiba, Que né? não A saiba. minha, por É. exemplo, está tendo aula pelo Zoom. E Uhum. então a Priscila ela sempre vem com uma novidade, ela sempre tem, ela é uma profissional que eu admiro muito, então está muito enganjada, né, no aprendizado. Então vou parar aqui de ficar rasgando seda. É, Priscila se né? apresenta para a gente, para que a gente possa conhecer mais um pouco do seu trabalho. Então, eu sou Priscila Magalhães, né? Sou psicóloga, formada já há quase 12 anos. E sou terapeuta cognitivo-comportamental, educadora parental em disciplina positiva, coach parental e especialista em transtorno do espectro autista. Eu trabalhei, né, morei durante 6 anos no Rio e trabalhei aí durante bastante tempo com crianças e já voltei para Recife, já tem quase 6 anos, quase 6 anos. E aí, desde então, também voltei a trabalhar com criança. Passei um tempo trabalhando exclusivamente com crianças autistas,
mas já há cerca de 2 anos eu estou trabalhando com crianças de, enfim, todas as demandas, né? Tanto de transtornos quanto comportamentais. Então, eu venho ampliando. Nesse período, né, de quarentena e tal, isolamento social, eu precisei ampliar um pouco mais os meus serviços, né? Eu fazia orientação parental, treino de pais, eu fazia no consultório, e aí com tudo isso surgiu essa demanda, né, para o online, e aí eu venho fazendo esse serviço no online, e confesso que eu fiquei até bem surpresa, sabe, com a quantidade de pais que busca pelo menos assim um suporte, que busca uma orientação, porque tem sido um período difícil, né? Então os pais vêm Uhum. tentando procurar saber como é que é. Então, assim, agradeço bastante, né, até pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre, porque ainda é uma coisa que não é tão conhecida, né? O serviço de orientação parental, de treinamento de pais, é falado, mas não é explicado. Então, os pais meio que não entendem muito bem como é que funciona. Então, com certeza, essa Sim. oportunidade vai ser bem legal para conversar sobre esse tema. Sim, sim, com certeza. Eu conversei com alguns pais, né? Inclusive, a gente tem um pouco essa dificuldade, né? E Uhum, eu conversei com alguns pais, assiste lá, assiste a live, né? Porque às vezes a gente fala, eu não trabalho, né? uhum, Com a disciplina positiva, com a orientação parental. Inclusive, vou te pedir para você conversar, falar um pouquinho, né, para gente para que a gente possa conhecer melhor como que funciona. uhum, Mas a gente sabe da importância, né, de trabalhar, do treinamento, né, de trabalhar a sim. família, de organizar muitas coisas que acontecem dentro de casa, né, e o quanto isso é importante para o resultado que a gente tem com o nosso paciente, né? A gente conversa um Uhum, pouco sobre isso e sabe bastante da importância. E eu até mandei mensagem para alguns pais, alguns falaram, olha, grava a live porque é um horário bem cedinho, então tem muita gente uhum, trabalhando ainda nesse horário, então assim, como que nós vamos fazer? Eu vou deixar a live gravada, tá? Então, assim, quem não puder assistir, pode assistir depois, né? Que é ótimo. muito importante a gente poder falar um pouco mais desse tema, que realmente, como você falou, é algo pouco falado no entanto, é de suma importância para que a gente consiga Uhum, uma eficácia melhor da terapêutica, né, que a gente exerce. sim. Eu queria então que você falasse um pouco para a gente, Priscila, para começar, o que é o treinamento parental e qual a importância, né, do treinamento Uhum. parental. Existe uma pequena diferença, né, entre o treinamento e a orientação, né? O treinamento, ele é algo que a gente tem, né, já formatadozinho, enfim, um passo a passo de como seguir com aqueles pais. Lógico que a gente vai trabalhando também o que vai surgindo nesse meio do caminho, mas já é algo mais formatado. É um treinamento com início, meio e fim. A orientação parental, ela já abrange mais, né, outros conteúdos. Eu trabalho não só essa mãe, esse pai, né, os conceitos que eles têm, os sentimentos que eles têm, sempre direcionados à família, ao filho, né, como também trabalho os comportamentos da criança. Então, é algo que é um pouco mais abrangente, a orientação aos pais. E a orientação a pais, baseado na disciplina positiva, tem o foco de melhorar esse relacionamento entre pais e filhos, né, ensinando a esses pais modelos de como se comportar, de tentar entender, né, como o seu filho pensa. Tem algumas premissas, né? Que é você trabalhar com empatia, com respeito, né, com a gentileza, não esquecendo de que a disciplina positiva ela não prega a permissividade. Muita gente confunde isso. Por que há essa confusão? Porque o foco dela é você ter empatia com aquela criança, é você escutar aquela criança, você buscar entender e não simplesmente punir, né? Castigar, bater, enfim.
Então, muita gente acha que Sim. pelo fato da gente conversar com a criança, dar a oportunidade dessa criança falar, significa que a gente está permitindo, que a gente está perdendo nossa moral, que a gente está perdendo, né, o nosso poder, né? E a disciplina Autoridade, positiva, né? exato, exato. E a disciplina positiva, ela prega muito a questão da igualdade. Não é porque eu sou a mãe que eu tenho que ser a autoridade. Eu também tenho muito que aprender com essa criança, né? Não só a criança tem a aprender com os pais, mas os pais também têm muito que aprender com essa criança. Então, por que não escutar essa criança, tentar entender o que é que acontece em cada comportamento, né? Então, assim, a orientação parental, baseada na disciplina positiva, oferece para os pais recursos de autoconhecimento e recursos Sim, práticos, que a gente chama de ferramentas da disciplina positiva, que sem um conceito, sem uma base, sem trabalhar o autoconhecimento, essas ferramentas de nada vão servir. Então tem que ser feito todo um trabalho com esses pais para que eles consigam aplicar essas ferramentas e ter o sucesso. Sempre lembrando, não é mágica, né? Muitos pais fazem assim, mas eu tentei 2 vezes, tentei durante uma semana. Gente, não é mágica, é um processo. E lembrando que toda mudança que você faz para ter um bom relacionamento com seu filho é pensando nos benefícios a longo prazo, né? Porque a curto prazo é trabalho, né? Educar dá trabalho. Então, a curto sim, sim. prazo é suar, né? Ralar ali, suar a camisa e colocar a mão na massa. E eu fico Sim, muito, sim. muito feliz quando eu encontro famílias que aceitam, sabe? Que topam botar a mão na massa, topam ressignificar os seus pensamentos, as suas crenças, as suas ações. Aí sim eu digo que vale a pena e que faz um super efeito. A criança, inclusive, percebe essa mudança, Sim, né? sim. Então, eu digo que a disciplina positiva ela não é um método de educar. A disciplina positiva é uma filosofia de vida, né? Você usa com Uhum. tudo. Eu não uso só com minha filha, né? Eu uso em todos os meus relacionamentos. E aí já existe disciplina positiva, a teoria, para organizações, para crianças com deficiência, né? Para professores em sala de aula, para casais. Então, assim, a Uhum. disciplina positiva, de fato, para mim, né, uma filosofia de vida. E aí, essa orientação parental, ela é permeada por isso daí, né? É Uhum. trocar, entender primeiro quais são as escolhas que esses pais estão fazendo, quais as ações que esses pais estão tendo com esses filhos, e aí a gente ressignificar isso daí, né? Ver o que é que essas Sim. crianças estão necessitando, olhar para essas crianças e ensinar os pais a se conectar mais, né? É, é um trabalho de respeito, de afeto, de conexão, né? Tanto é que foi graças à disciplina positiva que eu escolhi meu nome, né? Meu nome profissional, que é o Psico com Afeto, né? Porque realmente, depois que eu fui mãe, eu descobri a disciplina positiva e aí eu me ressignifiquei enquanto pessoa, enquanto Uhum. profissional, né? E Sim. aí, E como para você mim, faz todo falou, sentido. educar dá trabalho, né? Educar Muito. dá trabalho e não existe uma receita de bolo, né? Porque, assim, o que eu acho muito interessante, né? O que eu conheço, eu trabalho em parceria com alguns médicos, né? E eu tenho alguns psiquiatras que encaminham, né? E eu tenho Uhum. uma psiquiatra muito querida que ela sempre encaminha pacientes e eu admiro bastante o trabalho dela também, que ela desenvolve, então também encaminho pacientes meus para ela. E a gente trocando, a gente conversando, a gente fala muito sobre os nossos pacientes em comum. E ela sempre, ela fala isso. Débora, encaminhei para terapia, para um treinamento familiar. Ela fala assim. Ela sempre Uhum. prescreve, né? E aí na prescrição ela coloca lá e ela sempre coloca essa indicação. E Uhum. aqui é muito pouco falado, né? Aqui no Rio, não sei, mas assim, pelo menos é muito pouco falado sobre esse tema, né? O treinamento Sim. familiar e muitos pais que, por exemplo, essa psiquiatra já encaminhou,
poucos têm acesso, poucos sabem, e aí quando, né, a gente trocando, eu vejo o seu trabalho sobre isso, e assim, é muito importante, porque às vezes os pais, eles pedem muito o nosso apoio, a nossa Uhum. ajuda, né, enquanto terapeuta da criança. Mas assim, a gente percebe a carência, a importância de trabalhar essa família, né? Sim. E o psicólogo da criança, ele não consegue dar conta de tudo isso, né? De Uhum. tratar as demandas da criança e também as questões da família. Então, é muito importante, né, esse trabalho, é muito importante esse treinamento, esse auxílio, como algo além, não como substituto da terapia, né? Mas eu penso Uhum. assim, algo a mais que vai Exatamente. organizar reajustar, né, esse ambiente familiar. Uhum. A gente queria falar, introduzir um pouco da questão dos comportamentos, né? Eu não sei assim se você percebeu alguma mudança nesse período de quarentena. Eu tenho percebido assim, uma mudança muito Sim. grande no comportamento das crianças, até as que já faziam terapia, os que não faziam. Uhum. Eu tenho recebido muitas demandas novas, né? De frutos do Da quarentena. isolamento, da É. quarentena. E tem alterado, né, o comportamento, tem alterado o emocional. A gente está percebendo aí Uhum. uma ansiedade muito grande das crianças. Assim, essa questão dos comportamentos, né? Como que dentro da disciplina positiva, como que você pensa assim, o que a gente pode fazer para estar lidando melhor com essas crianças durante esse período e como diferenciar, porque tem aqueles comportamentos que a gente sabe, né, que é birra, né? A gente Uhum. fala, é birra. Mas tem a diferença, né, da birra para um Sim. comportamento disruptivo, para um Uhum. comportamento mais patológico, né? Patológico. Digamos assim, o que que você pode passar para a gente de informação nesse sentido? Como perceber, né, essa diferença, Uhum. porque às vezes também fica difícil para a gente que é a família que está ali o tempo todo lidando, perceber essa diferença, como que a gente pode fazer para perceber essa diferença e o que fazer, né, como lidar com isso. Assim, realmente, né, a demanda tem sido um pouco diferente nesse período, né? Pais que já estavam em terapia, né, com as crianças em terapia, têm trazido muito essa queixa ele está muito sem rotina, está muito ansioso, tá com problema de dormir, problemas alimentares, né, comendo sem rotina, sem ter, né, aquele controle. Tá indo dormir muito tarde, acordando tarde, muito tempo em tela. Enfim, essas foram as demandas que mais aumentaram nesse momento. Pelo menos as minhas crianças, né, praticamente todas, tiveram esse comportamento. Também tenho escutado queixas de crianças que estão mais sensíveis, chorando com tudo, fazendo birra com tudo, né? Tudo o limiar de frustração parece que ficou invisível, né? Acontece qualquer coisa, a criança já explode. A A gente tem que tentar. irritabilidade, né? E assim, a gente tem que entender, né, que esse período está difícil para todo mundo. Então, se a gente adulto está sentindo essa dificuldade, imagina as crianças, né? A gente ainda consegue ter aquele start de, peraí, eu tenho que organizar minha rotina, eu tenho que dormir mais cedo para acordar mais cedo. Eu estou muito cansada, eu vou tomar um banho, eu vou descansar. Enfim, a gente consegue ter, né, esse raciocínio. A criança não. Então é muito comum que as birras aumentem nesse período. E aí a gente está contando com um bônus aí, né? Que são as aulas online, que muitos pais estão, né, sofrendo bastante com isso, tanto pelo desinteresse da Sim. criança, quanto pela rotina mesmo, que muitos pais estão trabalhando em home office também, então não está tendo muito essa rotina para isso. Com relação à diferenciação, né, da birra, do comportamento para chamar a atenção, do comportamento explosivo, para um comportamento patológico, a gente precisa observar a situação como um todo.
Um comportamento que seja patológico, ele tem outras nuances, né? Ele tem outras coisinhas que vão aparecendo, tem um comportamento mais diferenciado, né? Tem questões por trás que a gente consegue observar e perceber que ali é um transtorno, né? É uma coisa que vem já de algum tempo, não vem de agora. E a birra, na grande maioria das vezes, ela acontece por dois motivos. Ou por necessidade não atendida, né? Fome, sono, dor, incômodo. E aí tem as questões sensoriais também, que entram nessas Sim, necessidades, sim. né? E tem os objetivos ou crenças equivocadas, né? Que as crianças alimentam algumas crenças, né? Desenvolvem algumas crenças que fazem com que ela desenvolva aquele comportamento. E na disciplina positiva, a gente tem 4 objetivos equivocados, que é a atenção indevida, a vingança, deixa eu ver se eu lembro todas, a inadequação assumida, e tem mais um, e o poder mal dirigido. Então, assim, a criança se comporta mal, ou por disputa de poder, ou por atenção, que é a atenção do pai, da mãe, ou por uma vingança, no sentido de, se ele me machucou, eu também vou machucar, se ele está me punindo, eu também vou puni-lo, né? E a inadequação assumida, que por incrível que pareça, tem aparecido muito nas crianças com relação às aulas online. Essa coisa do eu não vou conseguir, desiste, eu não vou conseguir, né? Eu não sou capaz, eu não estou acompanhando, eu não estou conseguindo. Então, a birra normalmente acontece por esses motivos. E o que é a birra? Né? A birra é uma explosão emocional que a criança ainda não tem a maturidade e a capacidade cerebral de conseguir conter. A gente, adulto, também faz birra, tá? Não é só criança, não. Adulto também faz birra. Só que a É gente chama verdade. birra de adulto de piti. Ah, tá dando piti, né? Então, assim, adulto também faz birra. Só que a birra da criança é algo que ela não consegue controlar. Por quê? O cérebro da criança ainda é desconectado, razão e emoção. E essa conexão, né, estruturalmente, cerebralmente, essa conexão de emoção e razão só se dá a partir dos 25 anos de idade. Então, assim, todo esse período, infância, adolescência, né, jovem até adulto, o cérebro ainda está amadurecendo. Então, a criança ela não tem a capacidade, não é porque ela é mal educada, não é porque ela não se comporta. Ela não tem a capacidade cerebral de fazer essa conexão de razão com emoção. Ela age instintivamente por emoção. E aí explode, né, se desorganiza, porque a forma dela comunicar, ela não sabe chegar para você e dizer: mãe, eu tô assim porque eu tô com fome e ninguém está atendendo minha fome. Ou então, eu estou agindo assim porque eu penso que vocês não me amam o suficiente, que eu só tenho o amor e a atenção de vocês quando eu estou fazendo uma birra. Então é assim que eu me comporto. Isso não vai acontecer. A criança não vai chegar para falar nada disso, né? E aí, a gente precisa ter em mente que a criança não consegue controlar. Então, por que que a gente vai punir uma criança que não está fazendo por querer? Aí tem pais que falam assim: ah, mas ele faz para chamar minha atenção. Faz. Mas por que que ele está querendo chamar sua atenção? Será que você está Uhum. dando atenção suficiente para essa criança? Será que ele está se sentindo aceito, importante, amado por você? Né? É uma, várias condições, né? São várias coisas que a gente tem que olhar, tem que observar, tem que levar em conta. Então, assim, a birra, ela é essa desorganização, né? E a gente precisa entender que não adianta a gente querer que nossa criança não faça birra. É a forma que ela tem de se comunicar. Ah, Priscila, mas se
Com 5 anos, ele está ali fazendo birra, mas com 10, ele já entende que não pode fazer a birra. E você disse que a maturidade cerebral é só lá para os 25 anos. À medida que ele vai amadurecendo mais, vai crescendo, ele vai criando repertórios comportamentais. Repertórios de como tem que se comportar. Não significa que ele faça a conexão emoção e razão. Significa que ele sabe que ele tem uma bagagem que ele pode utilizar em determinadas situações com modelos de comportamento. A criança pequena não tem essa bagagem. Ela não sabe como tem que se comportar. E isso ela vai adquirindo ao longo dos anos. Não é uma coisa que com 1 ano a criança vai aprender. Ela vai aprendendo ao longo dos anos. Até porque a comunicação oral também interfere bastante. Né? Uma criança que não fala, ela fala pelo comportamento. Uma criança que não verbaliza, ela fala 100% pelo comportamento. E aí a gente tem, né? Eu sei que você também tem pacientes autistas e eu vi que rolou umas perguntas aí, eu não estou acompanhando. Sim, eu vou, daqui a pouco eu vou passar. O pessoal pode, quem tiver dúvidas, podem ir colocando aí suas perguntas, tá? Porque eu vi que tinha alguma coisa com relação à TEA, mas eu só vi passando, assim. Né? E assim, é importante a gente entender que a criança com TEA também tem essa dificuldade, porque a maioria delas tem um atraso de linguagem bem significativo. Sim, sim. Tem os não verbais também, né? Pois é. Então, assim, e até as que falam, muitas vezes elas não têm ainda a educação emocional, né? Ainda não conseguiu aprender a falar sobre os seus sentimentos. Então, a gente tem que levar em conta isso também. Então, o comportamento fala muito, né, quando a criança não consegue verbalizar. Né? A linguagem é tudo, com certeza. A linguagem e o aprendizado que a criança vai tendo. Né? A função dos pais é ensinar essa criança habilidades de vida importantes que ela vai construindo ao longo da sua vida até se tornar um adulto. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças respeito, gentileza, empatia, inteligência emocional, colaboração, enfim, são tantas coisas. E como é que a gente ensina isso? Na ação. Não tem como ensinar respeito para uma criança desrespeitando ela, gritando com ela. É a mesma coisa se você pedir para a criança parar de gritar, gritando com ela. Que modelo você está dando? Sim, modelo social, né? Isso é muito importante. É uma das questões que é importante tratar, né? Sim, e isso é uma das coisas que eu falo repetidamente na orientação parental. Toda sessão eu falo do espelho, né? Você é o espelho do seu filho. O que é que você quer que seu filho enxergue? Né? Então, você tem que ser aquilo que você espera que seu filho seja. Não adianta eu querer que minha filha coma salada, verduras, legumes, comendo, né, McDonald's na frente dela enquanto ela está comendo a salada. Não tem. Né? É uma questão de modelo mesmo. A gente tem que ser modelo. E tem que prestar atenção nas nossas ações referentes às nossas crianças. Porque a gente precisa fazer com que elas aprendam todas essas habilidades. E muitas vezes, os pais, quando entram na orientação, né, parental, é até engraçado, que quando a gente fala das habilidades, alguns fazem assim, mas como é que eu vou ensinar uma coisa que nem eu tenho? Né? E é bem isso. A gente não ensina o que a gente não tem. Sim. Eu não ia chegar aqui para falar sobre um assunto que eu não vivo, que eu não domino. Eu ia ficar aqui gaguejando, enrolando. Então, você só consegue passar o que você sabe, o que você tem. Então, muitas vezes, eu tenho que trabalhar com os pais para desenvolver essas questões. A assertividade, a empatia, né, o autocuidado, que é muito importante também. Né? Então, é um processo, né, bem... Não sei se eu respondi todas as tuas perguntas com relação à birra. É importante, né? E assim,
na TCC, né, a gente trabalha justamente, né, a psicologia em si, a gente analisa, né, esses comportamentos. E você falou sobre algo que é muito importante, né, analisar, fazer uma análise do comportamento que essa criança tá me Uhum. apresentando, né? O que ele quer dizer com isso, né? E aí, como você falou, às vezes a gente olha e pensa que é uma birra, né? Mas essa criança pode estar com alguma questão sensorial, ela pode estar Sim, sentindo dor e não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo se expressar. Ela pode estar com exatamente. algum sentimento de eu não consigo, né? Como você falou, Uhum. diante dessas questões das aulas online. E eu acho que, assim, acima de tudo, é entender quais são os pensamentos, quais são as distorções, né, para os maiores, quais são as distorções que eles estão tendo para que a gente consiga tratar, né? Então, Uhum. assim, claro que esse é o papel do terapeuta, então é o que a gente trabalha com as crianças, né? Sim. Principalmente na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, então a gente vai analisar cada uma das distorções e trabalhar isso com Uhum. as crianças, mas é algo que os pais também podem fazer, né? Perguntar, trabalhar a empatia. O que que você está achando da Sim. quarentena? O que que você está achando das aulas online? Né? Porque aí se Uhum. ele fala, eu tô achando, às vezes a criança, eu não quero ter aula online, mas por quê? Né? E eu estava conversando com uma pequena que o comportamento era só. É, ela não quer ter aula, ela não quer fazer as aulas. Mas assim, por quê, né? E quando eu perguntei, foi muito, muito interessante que ela falou assim para mim, tia, eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Então, assim, às Uhum. vezes a gente olha o comportamento isolado e a gente já define como malcriação, é birra, mas às vezes tem algo por trás, porque se Sim. nós, enquanto adultos, né, nós temos as nossas questões, imagina a criança, né? Então Uhum. ela também tem, ela precisa ser ouvida, né? Com Então eu certeza. comecei a trabalhar essa questão com ela, né, do aparecer mas você gosta de foto, né? Então se você gosta de foto, por que que você então vamos treinar, né? E vamos treinar isso não só no consultório, vamos treinar em casa, vamos fazer vídeos Uhum. curtinhos, vamos treinando essa questão, porque nesse momento acaba sendo uma questão que precisa ser habilidade social, né? É. Então eu preciso treinar isso com a criança, mas primeiro eu preciso. Você falou de um ponto que é muito interessante, que é o, a empatia, né? E essa questão de eu exijo do outro e o modelo que eu estou dando para o outro, né? Então eu digo que ela tem que fazer e pronto, né? Ou eu grito, mas quando ela grita e faz birra, não pode. Poxa, mas olha o modelo que eu estou dando, né? O modelo social Uhum. que eu estou dando para o meu filho, né? Então é muito importante a gente pensar na questão do modelo social e não entender, como você falou logo no início, como, mas eu que tenho autoridade, então é aquela educação antiga, né? Eu mando e ele obedece, Sim. né? Eu quero criar Hum. pensadores, né? Então, isso Uhum. é muito importante. Até O porque o pessoal está perguntando, autoritarismo, deixa eu só complementar o que tu assim, falaste. O autoritarismo, ele educa a criança pelo medo, né? E a educação com respeito, a gente consegue ter a colaboração da criança. Então a diferença está aí, né? Eu quero um filho obediente ou eu quero um filho colaborativo, né? A obediência ela vem pelo medo. Eu vou obedecer porque senão eu vou ficar de castigo, porque senão eu vou ter uma punição. E sim, aí é pensar o que é que você quer ensinar para o teu filho, né? Se é ser obediente ou é ser colaborativo. A colaboração, eu pelo menos, até pela minha experiência, eu percebo que a gente ganha muito mais, né? Porque aí a gente tem crianças em casa que a gente não precisa estar o tempo inteiro impondo, né, as regras, sim, impondo sim. aquela coisa, tem que ser assim, você tem que fazer agora. É um desgaste muito grande para o adulto, né? E a criança Uhum. colaborativa, a gente consegue a aderência dela mais facilmente, né? Com as atividades que a gente quer. Deixa só eu mandar um beijo para Letícia. A mãe entrou e ela é uma pacientezinha minha, né? A mãe entrou e pediu Aham. para eu dar um beijo para Letícia. Meu Deus, estou aqui igual a Xuxa, mandando um beijo. Tá ótimo. Lê um É assim beijo. mesmo. Sim, sim. Então, e fora que tem algumas consequências, né? Quando a gente adota a Sim, punição como sim. forma de educar,
existem consequências, né? A curto que prazo vem junto. funciona. A curto prazo a gente sabe que funciona, mas a longo prazo, né, eu acho que é vai bem deixar mais sequelas, né? complicado. Pois é. Sim, sim. Aí depois vai ter que tratar, né? Mais lá na frente. Então, Exato. é algo que realmente é bem difícil. Então, Uhum. assim, deixa eu ver aqui, tá? O beijo da Letícia você já mandou. Deixa eu Uhum. tentar dar uma olhada aqui, porque para a gente poder respeitar o horário, a Tá. Fabrícia comentou aqui, a fonoaudióloga Fabrícia, ela comentou aqui sobre funções executivas, né? Que é um pouco do Sim, que a gente do que eu passou, a questão falei. isso que você já falou. A, a Roberta, a Roberta Duarte, ela comentou, né, aqui. Por isso que os adultos, eles devem procurar atendimento psicológico, mesmo que online, né, para poder lidar melhor com os seus filhos na quarentena, realmente, Sim. assim, como você citou, não só para as crianças, mas para os adultos, né, não só para as crianças que Uhum. agora estão tendo que fazer aulas online, para nós, pais, está bem complicado também, Sim, com que certeza. seguimos trabalhando, que tiver, né, para todo mundo, assim, para a sociedade como um todo, está sendo um Uhum. pouco delicado essa situação, né? Como agir diante das birras? A Mirella Neves comentou. Como agir diante das birras? Você comentou um pouco, né, sobre isso. Uhum. A forma de não, ela acrescentou na pergunta, a forma de não dar atenção é correto? Ignorar aqueles comportamentos. Então, assim, eu não dou atenção, então, e Uhum. ignoro a birra, ignoro esses comportamentos disfuncionais. É correto? Então, durante muito tempo, eu usei esse discurso de ignora o comportamento. Quando eu conheci a disciplina positiva, tudo fez muito sentido para mim, né? Porque a partir do momento que a gente ignora o comportamento, a gente está ignorando a criança. E aí, uma criança que já tem uma crença distorcida, uma crença inadequada de que não é amada, não é aceita, que precisa estar sempre fazendo alguma coisa para chamar a atenção desses pais, se a gente ignora, a gente vai estar reforçando essa crença. Então, o que eu aconselho é fale pouco e haja mais, né? No momento da birra, não adianta falar absolutamente nada. A criança está ali totalmente desconectada. Nada do que você falar, ela vai absorver. Não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então, o foco é acalmar essa criança, né? Pega ela no colo, sem falar nada, abraça, acalma. Se você perceber que ela está numa busca muito grande pelo seu contato, você pode fazer o contato visual com ela e falar: mamãe está aqui. Se acalme primeiro. Pronto. Espera a criança se acalmar. A criança se acalmou, você fez a conexão com ela novamente, tá ali no carinho e tal. Aí você consegue conversar com ela sobre o acontecido. Mas sem ela ter se acalmado, você vai se descontrolar e o seu descontrole vai gerar um descontrole maior. Muitas vezes, por mais cruel que seja falar isso, muitas vezes os pais pioram as birras dos filhos. Porque a gente fala, fala, fala e a criança vai se irritando cada vez mais, em consequência, a gente vai se irritando também e vira aquela confusão. Então, Sim, é sim. manter a calma, o seu autocontrole, para que a sua criança possa se controlar também. Né? Acho que Sim, respondi. isso é muito importante, porque mesmo quando eu não, mesmo quando as pessoas acham, né, não vou dar atenção, mas nem sempre, como a gente falou no início, acho que é importante assim analisar esse comportamento, porque nem Uhum. sempre o que a criança está me solicitando com esse comportamento é atenção. Às vezes ela está Exato. solicitando uma outra coisa, né? Então eu preciso entender o porquê do comportamento. Às vezes ela está lá Exato. chorando, enfim, está irritadiça e muitas das vezes esse comportamento é por uma questão sensorial, é por uma questão de algum sentimento, alguma emoção que ela não está conseguindo lidar e não apenas porque ela quer atenção, né? E Uhum. aí, eu não vou dar atenção porque se eu der atenção eu reforço. É interessante a gente Exato. pensar
que existe o reforçador positivo e o reforçador negativo, né? Sim. Eu não dar atenção, eu ignorar também, em algumas situações, acaba dando um reforço negativo, né? Então, pode também não ser a melhor, o melhor a se fazer, né? Diante desses comportamentos. E eu sempre coloco muito para os pais assim, para você saber como você deve se comportar com relação ao seu filho, é só você pensar assim, se fosse um amigo meu fazendo aquilo, eu ia bater, eu ia gritar, não ia. E por que com o seu filho você faz? Né? Então é importante a gente se colocar nesse lugar de, se fosse com outra pessoa, eu estaria fazendo isso? E por que com uma pessoa que não tem esse laço, né, emocional com você, você age de uma forma e com seu filho você quer agir de outra? Então é ter um pouco de coerência também nesse sentido. Sim, sim. Nós temos uma pergunta aqui, Priscila, nos casos das crianças que se batem e batem nos outros, né? Que usam a agressão, né? No seu repertório de comportamentos, que quebra coisas, enfim. Então, a solicitação fala um pouquinho, para a gente falar um pouquinho na visão da disciplina positiva, como agir, né? Porque, assim, tem esses casos que são casos muito comuns, que não fica só na birra, né? Não fica só no se jogar no chão, gritar, mas muitos passam para a questão da agressividade, não só se autoagridem, mas agridem também os outros. Então, assim, na visão da psicologia positiva, da disciplina positiva, da orientação parental, como agir diante desses comportamentos agressivos? Da mesma forma, tentar entender por que eles estão acontecendo. E isso a gente só vai conseguir entender se a gente conversar com a nossa criança. E aí, nesses momentos, a gente aproveita para ensinar empatia para essas crianças. De chegar para elas e perguntar: se o seu amiguinho que você batesse em você, você ia gostar? Como é que você ia se sentir? Então, como é que você acha que ele se sentiu? Né? E ir devolvendo essas perguntas para a criança para que ela vá criando o hábito de refletir. Isso quando é uma criança, né, que já consegue compreender essa troca. Para crianças menores, aí a gente tem todo aquele cuidado de observar que crianças menores, a maioria das vezes, se comunicam dessa forma. Não é porque ela está agredindo, é uma forma de se comunicar. E aí a gente precisa ensinar para ela, né? Aquela coisa de pai e mãe, de não pode bater, carinho, né? Aquela coisa que a gente... Então, para crianças menores, seria dessa forma. Crianças maiorzinhas, né? Que já tem essa compreensão, 4, 5 anos, a gente consegue fazer essa troca, né? De perguntar, de pedir para ele se colocar no lugar, né? Mas veja só, se ele bater em você, você vai gostar? Como é que você acha que ele se sentiu? E aí sempre encerrar com: o que é que você acha que a gente tem que fazer agora? Né? Para ensinar essa criança a pensar na reparação dos seus erros. Né? De eu errei, eu preciso pedir desculpa. Se a criança ainda não tem esse repertório, se você nunca conversou com ela sobre isso, você precisa dar o modelo. Né? E o que é que você acha que a gente pode fazer agora? Eu acho que seu amiguinho ficaria feliz se você fosse lá pedir desculpa. Vamos lá pedir desculpa, né? E ir fazendo essa mediação. Os pais são mediadores eternos dos filhos, né? A gente está sempre, o tempo inteiro ali, tentando mediar essas relações para que os nossos filhos aprendam. E é muito importante a gente ensinar, sim, que não pode bater, que não pode se comunicar dessa forma, que existem outras formas de se comunicar, que existem outras formas de resolver as questões que podem ter acontecido, né? Mas como eu falei, tem que entender o que está acontecendo. Às vezes a criança apanhou primeiro e está revidando. Não estou dizendo que é certo, mas aí a gente já vai ter uma outra postura. Filho, eu sei que ele bateu em você e você deve ter ficado muito chateado. Mas você acha que poderia agir de outra forma? Como é que você acha que poderia ter feito? Você poderia ter vindo me chamar, você poderia ter ido
pedir ajuda de alguém, enfim, sabe? É muito do contexto. É muito do Sim, contexto. sim. Sim, você falou um pouco das crianças menores, né? É, esse mesmo tipo de comportamento em crianças maiores, porque você falou do ensinar. Realmente, as crianças Uhum. menores a gente precisa muito ensinar, né? Então, acontece até da criança bater, dar um tapa na mãe, dar um tapa no pai ou em algum coleguinha. E, às vezes é uma maneira de demonstrar, a gente percebe muito isso em crianças com autismo, por exemplo, né? Sim. Eu tenho muitos pequenos que muitas das vezes chegavam na escola, a gente indo fazer visita na escola, mas ele bate. Tá, deixa eu observar. E às vezes não era o bater, às vezes era até numa excitação, uma Uhum. estereotipia, né? E aí a criança acabava Sim. um pouco mais, num comportamento um pouco mais bruto, É. machucando a outra. Então, aquela mania de agarrar, de apertar. E aí, Uhum. assim, ensinar um outro comportamento, né? Então, como diminuir um comportamento, acho que nesse caso do pequeno, você ensinar um outro comportamento, independente de dentro do espectro do autismo ou não, Sim. né? É só você modelar ensinando um outro comportamento. Então, assim, esse Uhum. comportamento, ele não é funcional, né? Mas então eu tenho que falar isso para ele, senão ele não vai aprender sozinho. Então, eu tenho que Exato. mediar, como você falou, É. que esse comportamento ele não é um comportamento funcional, mas eu posso, né? Então, olha, meu filho, eu costumo fazer muito ensinar dando função, né? Então, às vezes a estereotipia, vamos trocar por palma, né? Vamos bater palma aí. Uhum. Então, assim, se você gostou de ver o coleguinha, abraça, né? Então, você pode Isso. abraçá-lo e através desse, né, substituir um comportamento por outro. Mas assim, Uhum. no caso das crianças maiores, que aí já tem todo esse entendimento, mas numa situação de perda perde o controle e ficam agressivos e agridem às vezes até verbalmente, né? Uhum. Os pais agridem verbalmente um professor. É, dentro da disciplina positiva, qual seria assim o melhor método? Como agir diante desse comportamento? Da mesma maneira, ensinando um outro É, comportamento? Como que seria? de uma certa forma, a gente agiria da mesma forma, né? No sentido de entender o que aconteceu, fazer as perguntas para levar à autorreflexão. Isso é base, né? A gente precisa levar as crianças à autorreflexão, porque só assim elas começam a internalizar, né, e criar esses novos repertórios comportamentais. Então, as crianças maiores, a gente vai levar a autorreflexão da mesma forma. Se colocar no lugar, questionar por que aconteceu, né, o que é que acha que poderia ter sido diferente. Sempre levar aquela criança a pensar nas soluções, em soluções diferentes, né, de o que é que você acha que poderia ter feito diferente? Agora, a gente tem que observar esses comportamentos. Se são comportamentos à parte, houve uma questão e aí foi lá e bateu. Ou se é um comportamento constante, que aí a gente pode começar a observar e ver se não é algo patológico também. Então é importante a gente observar a constância, né? Como está se dando esse comportamento, se está muito frequente, há quanto tempo acontece, em que situações, se existe um estopim, se não existe, né? Se tem um gatilho, se não tem. Então, tem essas coisas que a gente tem que observar no geral. Se tiver alguma dúvida, neurologista, né? Leva para fazer uma avaliação com o neurologista se houver alguma característica de transtorno, né? Mas no geral é Sim, conversar. sim. E assim, se é uma criança que fez de forma consciente, vamos dizer assim, não existe nenhum transtorno, aí a gente pode usar as consequências lógicas. O que são as consequências lógicas? Você fez algo e esse algo que você fez acarreta em uma outra situação. Tipo, se você bateu no seu amiguinho, se houve uma questão, você discutiu com o amigo, você foi agressivo, você falou palavrão, enfim, você vai ter uma consequência. Lembrando que isso é diferente de punição. A gente não vai punir a criança porque ela fez. A gente vai estar dando a Sim. consequência do ato dela. E aí você vai comunicar ao seu filho. Se essas coisas continuarem acontecendo, eu vou ter que, sei lá, aconteceu no futebol.
eu vou ter que tirar você um tempo do futebol. E aí o futebol é algo que ele gosta muito, então isso vai ser uma consequência. E eu sempre falo para os pais assim, não dá a consequência no dia que você falou, porque você está explicando para ele que ele vai ter uma consequência. Então você vai estar dando uma chance para ele mudar esse comportamento. Não mudou, ele tem a consciência de que o ato dele tem uma consequência. Então ele fez novamente, você já tinha comunicado que se ele fizesse, teria uma consequência, e aí você faz a consequência. Lembrando que a consequência nunca vai ser castigo, agressão, tá? Nunca. Isso não é consequência. Isso é punição. Então, Isso é punição. a consequência é Sim. algo que acontece porque você já havia combinado com ele. E aí o combinado nunca sai caro, né? E aí nós combinamos que se você fizesse, você teria uma consequência. E é Enfim. muito interessante essa palavra, né? Porque eles gostam do combinado, né? Então, quando você Sim. combina, né? Eles mesmos depois eles se implicam, porque quando você conversa antes e faz um combinado, né? O que acontece? Ele tá consciente do que ele se ele tá responsabiliza. tratando. Exatamente. E quando ele é muito, muito interessante, porque a gente percebe até uma certa angústia, digamos assim, um arrependimento, né? Quando eles fazem um combinado e eles percebem que eles descumpriram o combinado, né? Então, eles se interessam muito, assim, quando você fala, olha, vamos fazer um combinado, né? Esse comportamento, ele vai gerar uma consequência, né? E como você bem disse, não é punição, não se trata de vou agredir, vou brigar, vou gritar, vou punir, vou castigar. Isso. Consequência, né? Eu costumo dizer assim, para eu ganhar, né? Vamos supor, se eu sou trabalhadora, para eu ganhar, ninguém ganha o salário, né? Sem trabalhar. Então eu tenho que trabalhar, né? Então eu costumo dar até o exemplo, se a sua mãe ou seu pai ficar em casa, eles não vão receber, né? Então eles vão trabalhar para eles poderem ganhar, né? E aí a consequência, o resultado do meu trabalho. Então, se você estuda muito, se você estuda bastante, se dedica bastante, você tira uma nota boa. Se você não estudar nada, você vai conseguir fazer a prova? Não. Então, a nota boa é uma consequência do teu esforço, isso. né? Então, é muito interessante a gente mostrar isso, que é já até treinar responsabilidades, inserir essa noção de responsabilidade nas crianças, né? E importante colocar aqui, só porque alguém botou assim, retirar o celular, por exemplo, a consequência lógica, ela tem que ter relação com o fato. Senão, ela vira uma punição. Tá? Então, por exemplo, tá jogando bola, discutiu com um amigo. Eu vou ter que te tirar do futebol. Você pediu para fazer alguma coisa e tomar banho e a criança não saiu do celular. Você fez um combinado. Vai daqui a 5 minutos. Deu 5 minutos, não foi? A consequência é retirar o celular, porque está relacionada com a causa. Então, essa consequência tem que estar relacionada com a causa do comportamento. Se não, é punição. Sim. Por isso a importância do combinado, né? Porque aí você consegue até fazer essa relação, né? Sim. Então, e a responsabilidade é para a criança. Né? Você joga a responsabilidade para ela. Você que escolheu. Sim. Foi o resultado da sua escolha. Né? Então, olha que legal o trabalho que a gente já faz até para a vida adulta, né, Priscila? Porque exatamente. a gente percebe que tem muitos adultos que não se responsabilizam pelas suas escolhas. Né? Exato. Essa é a função. É muito bacana. É educar infelizmente, para o nosso futuro. Tempo tá acabando. Infelizmente, nosso tempo está acabando. A live vai ficar gravada. Não vai dar para responder. Teríamos mais questões aqui, mas assim... algumas meninas colocaram aqui, meu marido deveria estar assistindo. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Muito esclarecedor. Então, tem um monte de emojizinho aqui. O pessoal gostou muito. Ótimo, Priscila. Então, assim, muito bom. Passou tão rápido, né? Mas muito interessante. Colocaram aqui, levar a refletir nas ações. Então, é isso mesmo. Poxa, estou adorando.
Bom, gente, tanto a Priscila ela tem, sigam ela lá no Instagram, porque ela publica sempre ela vai ter outras lives essa semana, né, que vai Uhum. acontecer. Eu também estarei realizando uma outra live na sexta. Então, assim, fiquem atentas, acompanhem aí os nossos trabalhos, a gente vai estar se falando outras vezes. E quem sabe a gente Uhum. repete, né? Fala Sim. um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Priscila, muito obrigada, né, por atender o meu convite. Realmente foi muito bom e é algo muito importante para a gente ajudar, né, no nosso dia a dia, Uhum. tratar dessas questões é algo muito, muito bacana, Sim. tá? Eu Muito que obrigada. agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar. E qualquer coisa, qualquer dúvida que não tenha sido respondida aqui, pode ir lá no meu direct, mandar. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Ok, Priscila, já colocaram aqui, ó, se deixar eu quero atendimento. Podem procurar a Priscila, super indico, tá? É uma profissional mesmo que eu indico quando eu percebo que pais precisam, né, desse treinamento, querem. A Priscila é uma profissional, colocaram aqui, Priscila top. Realmente, Priscila é uma profissional muito, 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 assim, né, que eu indico mesmo, que tá no coração. Então, Encheu o ego. busquem a Priscila. Se precisarem do contato, podem me pedir que eu passo, tá bom? Uhum. E, gente, muito bom estar com vocês. Vamos gravar, vamos deixar aqui salva a live, Isso. tá bom? Boa noite para todo mundo. Coloquem os maridos para assistir, tá bom? Obrigada, Beijo. gente. Tchau, tchau.